Essa é a minha opinião. Entendi. Tem mais alguma dúvida? Temos mais alguma pergunta? É verdade. Bem lembrado. Você tem uma boa Ela, assessora. eu achei até que ela estivesse dormindo ali. Que isso? Hoje é sexta-feira, sexta-feira de noite. A gente conversou aqui e eu até procurei especialistas em geopolítica e por acaso eu lembrei de você por isso, que a Lívia já tinha falado, vamos marcar e tal um dia. E pô, eu queria muito, né, eu acho que é esclarecedor demais tudo que você está falando, independente de quem está vendo aí, ou se você considera da direita, da esquerda, ou se você não tá nem aí pros dois. É muito esclarecedor você ter a opinião de alguém que entende, porque hoje em dia todo mundo acha que entende de política, né? Como também acha que entende de futebol, ao ponto de falar: esse jogador não presta pro meu time pra caraca, mas o cara ganhou isso, ganhou isso, ganhou isso, jogou nisso, jogou nisso, jogou. Não presta mesmo? Tem certeza? Mas enfim, todo mundo é especialista em Foi o que alguma coisa. fizeram com o Renato Gaúcho agora. Exatamente. É, e aí o que acontece? Tá rolando essa questão no Afeganistão, quer dizer, não tá rolando porque lá, ó, a gente estava falando de 20 anos, né? Até mais. Mas é o que você vê, o que você enxerga que está acontecendo de fato, para a gente entender, para quem, enfim, está acompanhando a gente aí, para entender o que está acontecendo no Afeganistão, o regime dos talibãs que voltou, mas nunca foi, né? Nunca sumiu e acharam que tinham sumido. E aí todo esse medo da população, desespero a ponto de querer subir no avião e cair do avião, enfim. Explica pra gente um pouco esse cenário todo para o pessoal entender e também para eu entender, porque eu não entendo direito. Eu começo por uma coisa que você chamou aí de geopolítica, para a gente começar a entender o Afeganistão um pouco. O que é geopolítica, né? É você tratar a política dentro da geografia. Isso é fundamental. Quando você faz estratégia, um estrategista que não conhece geopolítica não é estrategista, porque o ambiente, né, a geografia de um território, isso faz toda a diferença. Eu vou te dar um exemplo corriqueiro, rápido, né? Imagina o seguinte: a gente mora no Rio de Janeiro, imagina que você mora de frente para a praia, né? Você está num grande momento de frente para a praia e tem em cima da sua mesa um livro de matemática aplicada. Porra, tu vai olhar para o mar, vai olhar para o livro, vai olhar para o mar, vai olhar para o livro, vai para o mar. Aham. Se você não tivesse isso, talvez você se dedicasse à matemática aplicada. Isso mostra muito como é que esse jogo funciona. O Afeganistão, o território ali é um território montanhoso, cheio de situações que dificultam a movimentação da população. Um território assim cria a questão de grupos, né? Você tem grupos espalhados ali que mexem com diversas situações. Eles não se navegam com os outros. Num território plano, todo mundo convive com todo mundo. Ali não, cada um tem o seu pedaço. Então, essa é a primeira coisa importante. Segundo, a Rússia invadiu o Afeganistão em 1979. Invadiu de cima para baixo e veio empurrando essa turma para dentro do Paquistão, que é um território que até hoje ninguém sabe muito bem o que é, mas o Paquistão tem saída para o oceano. Então, Aham. eles vieram empurrando de cima para baixo. Quando chegou na fronteira com o Paquistão, criou-se uma coluna de pessoas que estavam ali, né, vindos do Afeganistão sem ter para onde ir. Ora, a turma, pais e filhos ali, eles saíram dali para continuar combatendo a Rússia. A garotada que ficou ali, por isso que Talibã, o que é Talibã? Né? São jovens, a tradução correta são jovens, e são jovens estudantes de teologia. Eles são mesmo religiosos e radicais. Né? Uhum. Então, esse grupo de Talibã que foi se formando ali, desses jovens que não tinham nada, não tinham direito a coisa nenhuma, porque eles estavam ali fora da terra deles, eles foram se constituindo nesse grupo. A Rússia invadindo os Estados Unidos, por uma questão de geopolítica também, começou a se meter na história. Os Estados Unidos começou a financiar grupos que eram contra a Rússia. Isso aí na Guerra Fria. Aí na Guerra Fria. A Guerra Fria, o lema é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aham. Então foi feito isso, foi na época do Reagan, inclusive. Só que essa turma foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi se tornando maior e tal. E
começando a se espalhar e sendo financiado pelos Estados Unidos. Até que a Rússia sai. E sai com a moral baixa. Né? Até dizem que lá era o Vietnã soviético. Tá certo? A Rússia sai. Quando ela sai, e você tem todos esses grupos que não se comunicam em razão da geografia, cada um desses começou a guerrear com o outro. Aí você criou uma guerra civil dentro do Afeganistão. Chegou num determinado momento que essas coisas foram começando a aplainar. Foi nesse contexto que surgiu o Bin Laden, né? Sem querer Foi. te interromper, mas... E aí você tinha a questão do terrorismo e tal. Só que derrubaram as torres. E derrubaram as torres, identificaram isso como sendo Bin Laden, né? Al-Qaeda localizado dentro do Afeganistão. Os Estados Unidos resolvem o seguinte: vou lá dar o troco. Mas sempre foi assim também. A história dos Estados Unidos sempre foi assim. Terrabo foi assim, tudo foi assim. Mexeu comigo, eu vou lá. Se não mexer comigo, no caso da Segunda Guerra, foi assim. Pô, Churchill, maluco, querendo que os Estados Unidos entrassem, não entrou até os japoneses explodirem eles. Entendeu? Então, o que eles fizeram? Eles foram para lá, em 2001, para achar o Osama Bin Laden. E começaram a invadir o Afeganistão, mas para não invadir diante dos olhos do mundo, dizer, não, a gente só veio aqui para buscar o Osama, a gente veio aqui para dar integridade a essa sociedade, para transformar essa sociedade numa sociedade democrática. Aí botaram o exército e tal. Esses garotos, os talibãs, eles começaram a se organizar na periferia daquilo tudo. Eles começaram a se organizar e ficando quietos, esperando o que os Estados Unidos ia fazer. Os Estados Unidos viu muito silêncio e disse assim, já ganhamos essa. Aqui já está resolvido. Vou para o Iraque. Invadiram o Iraque. Quando eles invadiram o Iraque, começou a dar um problema. Porque os talibãs começaram a pressionar. Os Estados Unidos começou a gastar muito dinheiro. O Trump resolveu fazer um acordo com o Talibã. Não conseguiu, porque eles não fazem acordo. Na história do Afeganistão, vários acordos se tentaram com o Talibã. Ele não faz acordo. Porque ele tem como religiosidade o território. Então, esse território é meu e é sagrado. Invadiu, é meu inimigo. Quando os Estados Unidos não suporta mais, sai de uma vez só. Financeiramente. Porque o americano é capitalista. Também é o meu dinheiro que está lá. Você falou em quantos? O presidente dos Estados Unidos fala em 1 trilhão, mas já vai quase 2 trilhões de despesa que eles tiveram. De dólar, né? De dólar. Para eles não representa muito, né? Mas eles acham que sim. Ah, nem para mim. Aqui, 2 trilhões de dólares. Eu, inclusive, os meus 2 trilhões de dólares não me faz nenhuma falta. Ah, o meu primeiro trilhão foi difícil. Mas o segundo eu não sei nem onde eu botei, cara. Eu tô até preocupado porque eu acho que eu perdi essa porra. Entendeu? Tem um tempão que eu não vi esses milhões de dólares. Mas eu acho que eu perdi. Mas eu tenho esses 2 trilhões. Tá lá. Tá lá, em algum lugar. Depois de chegar em casa, até vou procurar. Foi bom você me lembrar que eu já tinha esquecido disso. Né? Depois, antes de terminar, eu vou te contar o episódio lá da CPI em Brasília. Mas enfim. Trilhão. Falando em trilhão, né? Mas enfim, foi isso. Agora, eles tomaram conta. Agora é deles. O que vai acontecer não se sabe. E eles vão colocar, já estão querendo mudar o nome. Eles andaram mandando recados, não vai ser bem assim e tal, porque eles sabem que hoje a cultura da população ali mudou muito. Mas eles agora vão ser donos da área, donos do território. Entendi. E aí o desespero da galera é porque eles são fanáticos e... São totalmente fanáticos. Sanguinários, né? São. Sanguinários e fanáticos. Eles só acreditam numa coisa, eles estão armados até os dentes. Entendeu? E eles acreditam naquilo e colocam para valer. Sim. Entendeu? Sim. Não é muito diferente de alguns fanáticos religiosos que você tem no Brasil, não. Entendeu? Não é, não. Só não pegam em arma ainda. Porque não liberaram, né? Se tiver liberação de arma, daqui a pouco o nego vai estar matando os outros na rua. Fanático é fanático, cara. Não tem jeito. E essa questão da